Olá! Pesquisadores da UFAL estão literalmente no rastro de um micro-organismo que pode ser letal em humanos, o hantavírus. Transmitido pelas fezes e urina de ratos, ele mostra que já passou por Alagoas, o que requer a atenção das autoridades de saúde. Aqui conosco está a professora Alessandra Abel Borges, coordenadora do estudo desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisas em Virologia e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da UFAL. Professora, obrigado pela presença aqui no Conhecer. O que é o hantavírus, professora? Obrigada, agradeço também pelo convite. Bom, o hantavírus é um vírus de roedores silvestres, né? Então é uma zoonose, a doença causada é uma zoonose, que é transmitida do animal para o ser humano, que é conhecido já na Ásia e na Europa há muitos anos, porém nas Américas é uma doença mais recente, né? Ela foi descrita em 1993, nos Estados Unidos e no Brasil, e ela é uma doença que se manifesta no ser humano, né, com um início abrupto de febre, mialgia, dores de cabeça, enfim, e aí evolui para uma insuficiência respiratória, né, com um edema pulmonar que se desenvolve nessa fase aguda da doença e que muitas vezes pode levar ao óbito do paciente. Outras vezes o indivíduo infectado pode desenvolver uma febre, né, inespecífica, uma mialgia, uma doença, um quadro viral comum, né, que é visto em outras doenças como gripe e o dengue e até outras doenças, e não chega a manifestar essa forma pulmonar, né, que é uma doença chamada síndrome pulmonar e cardiovascular por hantavírus. Perfeito. Agora, quando a senhora fala os roedores, não é todo e qualquer tipo de rato, não é? Não. São roedores específicos. Que roedores seriam esses, professora? Então, são roedores silvestres que estão presentes nas matas nativas, como, por exemplo, na Mata Atlântica, no Cerrado, né? E também nas plantações agrícolas. Tem nomes mais particulares, esses tipos de ratinhos, né? Existem os nomes populares e os nomes científicos, né? Então, os nomes científicos, a gente tem o Necromis lasiurus, a Oligorismus nigripes, a Codon cursor e outros. E os nomes populares são ratinho da mata, ratinho do arroz, então, o rato do rabo peludo. Então não é esse rato que as pessoas veem em casa, aquele rato doméstico. Não é nem o camundongo, aquele cinza pequenininho, exato. E nem a ratazana e nem o rato do esgoto, né, que é aquele marrom grande, ou aquele preto, que é o rato do telhado. Esses aí são ratos urbanos e que transmitem outras doenças, como a leptospirose. Agora, a hantavirose, ela é uma doença associada a ratos silvestres. E por isso, a maior parte dos indivíduos que são acometidos por essa doença são trabalhadores rurais. Perfeito. Que pesquisa é essa que a senhora coordena na UFAL com relação ao hantavírus? Então, essa pesquisa começou entre 2009 e 2010, né, com o interesse de verificar se esse vírus circulava ou não aqui no estado. Até porque ainda existe informação sobre o hantavírus em Alagoas. Exatamente. Né? Então, para a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é um órgão do Ministério da Saúde, o estado de Alagoas é um estado considerado indene da hantavirose. O que é indene? É uma área que não tem a circulação e nem o registro de casos daquela doença. É uma área de sombra. Uma área de sombra. É perigoso, né, professora? É perigoso. Uma área de silêncio epidemiológico, a gente fala, né? Então, na verdade, assim, não tem nenhum caso registrado, porém também não tinha sido feito um estudo para verificar se não há registro de casos, porque o vírus não está presente aqui, ou porque os casos estão acontecendo, mas não estão sendo diagnosticados. E uma das coisas que dificulta a detecção da hantavirose é que ela é uma doença rara. Ela não acontece assim como dengue em epidemias, ela acontece em casos pontuais, né? Então, nas regiões onde ela é conhecida a circulação desse vírus, a média é de mais ou menos um caso, ou até menos por mês, né? Então, realmente, assim, durante um ano todo, você pode ter 10 casos, 7 casos, né? E não centenas ou milhares de casos, como é o caso de outras viroses. Ela acontece pouco e pontualmente, Pontualmente, né? Exatamente. Mas quando acontece, ela pode ser muito grave. Ela pode ser letal. Pode ser letal. Então, a pesquisa, ela buscou procurar os anticorpos, é isso? Porque para a gente detectar a presença de hantavírus, né, seja em ser humano, seja no roedor, reservatório desse vírus, a gente tem basicamente duas metodologias. Ou a gente pesquisa a presença do vírus em si, né, e aí isso a gente pode fazer pela detecção do genoma do vírus, que é um vírus de RNA, então a gente vai pesquisar o RNA viral,
E aí esse é um método, então, direto, né, em que a gente vai detectar, inclusive, qual é o tipo qual é a espécie do hantavírus envolvido, porque tem várias espécies de hantavírus que circulam no mundo. E a outra forma de fazer diagnóstico, que é uma forma mais barata, né, é através da detecção de anticorpos específicos contra este vírus. Em humanos, no caso, né? Tanto em humanos como em roedores, né? Perfeito. A mesma metodologia a gente pode usar para os dois casos. E porque os anticorpos, não só na hantavirose, mas contra qualquer agente infeccioso, eles só são produzidos quando o indivíduo entra em contato com aquele agente, né? Então, com aquele vírus, com a bactéria, com o fungo, com o que for. Então, se tem anticorpo contra um determinado agente patogênico, né, contra um vírus, no corpo de um indivíduo, significa que esse indivíduo entrou em contato com o vírus. Senão, ele nunca vai produzir esse anticorpo na vida dele, né? E, então, como a pesquisa de anticorpos, né, é feita por métodos já amplamente utilizados, que são métodos imunoenzimáticos, né, onde a gente pesquisa através de um conjugado que tem um anticorpo específico ligado a uma enzima, e depois essa enzima quebra um substrato que produz uma solução colorida. Então, a leitura do teste é a leitura da cor. Quanto maior a cor, maior era a quantidade de anticorpo na amostra. Então, como esse teste ele é mais viável economicamente, a gente começou a pesquisa aqui em Alagoas por meio desse método que a gente chama sorológico. Isso em humanos, coletando amostras de sangue. Isso. Então, como que foi o estudo? A gente começou fazendo uma parceria com um hospital que é referência em doenças infecciosas aqui no estado de Alagoas, que é o Hospital Escola Dr. Elvio Alto, um hospital da Uncisal. Então, juntamente com os médicos infectologistas do hospital, a gente teve acesso, né, ao hospital, e aí as pessoas, então, quando dão entrada e que apresentam os critérios clínicos que se encaixam como um caso suspeito de hantavirose, segundo o que é definido pelo Ministério da Saúde, a gente aborda esses pacientes, convida a participar do estudo, né, e esses pacientes têm o sangue coletado. Isso, solicita autorização para coletar o sangue, a gente colhe o sangue e faz a pesquisa do anticorpo no sangue. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco, conversando um pouco mais com a professora Alessandra Bel Borges, que ela vai explicar para a gente como que é feita essa coleta de sangue e como esse estudo aconteceu na Universidade Federal de Alagoas. O Conhecer volta já, não sai daí.